Agora vamos falar um pouco sobre as linhas de tendência. As linhas de tendência vão nos ajudar a ter uma boa análise de contexto, vão nos ajudar a saber o comportamento do ativo e a identificar aonde pode haver um possível rompimento ou uma possível reversão. Olhando aqui para a esquerda do gráfico, a gente consegue ver todo o movimento que o ativo fez antes de chegar no momento atual. Então, traçando as linhas de tendência, a gente pode ter uma ideia do contexto. Quais são essas linhas? A gente tem a linha primária, a gente usa ela por um tempo maior. A gente tem a linha secundária, que elas são linhas intermediárias. E a gente tem as linhas terciárias, que são um tempo mais curto, são linhas menores. Aqui no gráfico a gente pode ver aqui, ó, a linha primária, a linha secundária e a linha terciária. Aqui novamente, linha primária, linha secundária e a linha de tendência terciária. Agora vamos ver como a gente consegue fazer a marcação dessas linhas. Linha de tendência primária. São linhas desenhadas por um período de tempo mais extenso. Geralmente, por serem linhas mais extensas, tendem a ser mais fortes que as outras linhas. Como a gente desenha essas linhas no gráfico? Basicamente, você deve pegar e traçar uma linha unindo dois fundos. Então vamos lá. Você vai colocar o seu ativo num tempo gráfico maior, diário, semanal, anual, 60 minutos, e você vai pegar os dois fundos. Você vai identificar aonde teve os dois fundos, e aí você vai traçar uma linha ligando esses dois fundos. Bem fácil, na verdade. Ó. Aí você tem aqui no seu tempo gráfico maior a sua linha de tendência primária. O que acontece? Essa linha, por estar no tempo gráfico grande, ela é a mais forte. Então o que pode acontecer é o ativo vir andando até aqui, bater nela e voltar. Então a gente já sabe como marcar a linha de tendência primária. Linha de tendência secundária. É uma linha de tendência secundária. Linhas intermediárias desenhadas a partir do último ponto de contato com a linha de tendência primária. Então a gente traçou a nossa linha de tendência primária aqui. E agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Vamos identificar dois pontos. 1, 2. E aí a gente já identificou nossos dois pontos. Traçamos a nossa linha secundária. Você pode ver que ela liga com a linha primária. Então você já tem duas linhas importantes traçadas no gráfico. A mesma coisa pode acontecer aqui. O ativo fazer o movimento dele, bater nela e voltar. Ou continuar fazendo o movimento até ele tentar romper. E se ele romper, próximo alvo é a linha primária.
Linha de tendência terciária. O que é uma linha de tendência terciária? São linhas de tendências mais curtas, pegando geralmente as duas últimas correções do preço. Então, o mesmo processo. Você vai identificar os dois fundos e vai fazer a ligação entre eles. Então, aqui a gente identifica o primeiro fundo, o segundo fundo e traçamos a nossa linha de tendência terciária. Traçamos a nossa linha de tendência terciária. Você pode ver que ela vai ser a linha mais curta de todas que a gente traçou. Então, vamos observar aqui. Primeiro a gente traçou a linha primária, depois ligamos os fundos, traçamos a secundária, ligamos os fundos novamente, traçamos a linha terciária. Aí a gente tem um contexto para descobrir e observar onde pode acontecer os rompimentos e as reversões de tendência. Gráfico de linha. Você também pode usar o gráfico de linha para traçar suas linhas de tendência. O processo é o mesmo. Você vai marcar os dois fundos e vai puxar a sua linha de tendência primária, secundária ou terciária. A diferença desse tipo de gráfico para o gráfico de candles é que esse gráfico só mostra onde teve os fechamentos. Ele não mostra os excessos, ele não mostra o pavio, não mostra as ordens que estão para serem executadas ainda. Então você pode marcar por esse tipo de gráfico e depois fazer o ajuste no gráfico de candle. Agora a gente vai fazer os mesmos exemplos, só que na tendência de baixa. Então a gente vai traçar a linha aqui na tendência de baixa. A gente liga os dois pontos e traça a nossa linha de tendência primária. A gente liga os dois pontos aqui e aqui. A gente traça a nossa linha de tendência secundária. Pode ver que o gráfico está na tendência de baixa. A gente liga os dois pontos e traça a nossa linha de tendência terciária. Aqui a gente tem alguns exemplos de rompimento em linha de tendência e possivelmente reversão também. Então aqui a gente pode ver que a gente tem o gráfico do dólar index, e o gráfico diário do dólar index. A gente liga um ponto, o segundo ponto, traça a nossa linha de tendência. A gente pode ver que o ativo andou, bateu na linha de tendência, voltou um pouquinho, rompeu a linha de tendência. Continuou a tendência dele de baixa, um rompimento. Até esse momento, ele estava acima da linha
Ele estava fazendo uma tendência de alta. Rompeu a linha e inverteu a tendência. Aqui a gente tem um exemplo de gráfico do Euro-USD diário. Então a gente marca primeiro ponto, segundo ponto, traça uma linha. Então ele andou aqui, aconteceu um rompimento. Ele seguiu o ciclo dele e subiu. Aí você traça primeiro ponto, segundo ponto, traça outra linha. Ele continuou o ciclo dele, rompeu. Você abriu o gráfico e quer saber aqui um contexto. Então você marca o primeiro ponto, um segundo ponto, traça uma nova linha de tendência e aguarda o gráfico fazer o movimento dele. Ele pode ir até lá em cima, bater nessa linha e romper e fazer uma tendência de baixa. Aqui a gente tem um outro exemplo de rompimento de tendência de alta. Você marca a primeira linha, você marca os pontos e marca a sua linha de tendência. Você pode ver que do segundo ponto ele seguiu o ciclo dele e voltou. Então nesse dia aqui você queria ver o contexto. Marcou o primeiro ponto, segundo ponto, marcou outra linha de tendência. O que aconteceu? Ele seguiu o ciclo dele, rompeu a linha de tendência e caminhou até a próxima linha de tendência, que ele também rompeu, e foi embora retomando a tendência de alta. Aqui a gente tem um outro gráfico na prata. Aqui a gente traça um fundo, outro fundo, traça a nossa linha de tendência. Você pode ver que ele bate na linha de tendência, segue o sentido dele. Ele pode voltar, bater novamente, seguir a tendência de alta. Nesse meio do caminho, você traçou uma outra linha de tendência aqui, você vê que aconteceu um rompimento entre esse topo e esse topo. Ele rompeu, foi dando sequência na onda dele. Aqui a gente tem um gráfico do Bovespa nos 5 minutos. É um tempo pequeno para você marcar, mas você pode ter marcado no tempo maior e jogado nesse gráfico, por exemplo. Então aqui a gente tem várias linhas. Vamos observar aqui. Ligamos os dois fundos. Ela serviu de suporte. Aqui ligamos os dois topos. Ela serviu de rompimento. Aqui ligamos os dois fundos. Ligamos aqui esses dois topos. E ele desceu, fez o movimento dele, voltou e bateu uma terceira vez. Então aqui
ele subiu e rompeu. Aqui você tem mais 2 topos para fazer a ligação. Você traça novamente a sua linha de tendência aqui. Então ele fez o movimento dele, bateu nela, continuou o movimento, voltou e rompeu. Então a linha de tendência é muito útil para a gente identificar o contexto de um rompimento ou uma reversão. A gente marca ela num tempo maior e no tempo menor, que é o tempo que a gente vai trabalhar, a gente observa o que o ativo vai fazer.